Quero saudar a igreja com a paz de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Amém? Isaías, capítulo 38. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a doença de Ezequias. Isaías 38. Quem abriu, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Último versículo, versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus. Presta atenção. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Eu quero que você medite nessa palavra. Eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema é a própria epígrafe do texto, a doença de Ezequias. Nós sabemos que Ezequias foi rei em Judá, e nós sabemos que em um determinado momento uma enfermidade se abate sobre a vida do rei Ezequias. Alguns estudiosos dizem que o corpo de Ezequias foi tomado por furúnculo, e outros afirmam que uma série de feridas, uma série de chagas tomaram o seu corpo. A gente não sabe ao certo que doença acometeu Ezequias. Só se sabe que essa doença estava levando ele à morte, porque ele já estava sucumbindo durante um tempo com essa enfermidade, e sendo ele um rei, um camarada muito bem sucedido, é óbvio que ele tinha os médicos, ele tinha todos os recursos a seu dispor para que aquele problema fosse sanado. Mas o que se percebe é que todas as tentativas não tiveram êxito. E a Bíblia diz que Ezequias, tomado por aquela enfermidade, tomado por aquele mal, o Senhor levanta o profeta Isaías, e o Senhor diz para Isaías: vai lá no palácio, vai fazer uma visita para Ezequias. Nós sabemos que o profeta, ele é aquele que trazia consigo a palavra do Senhor. Então o profeta, ele é aquele que poderia liberar uma palavra de vida, ou o profeta era aquele que poderia liberar uma palavra de morte. E quando Isaías chega no palácio, chega na casa de Ezequias, que era o palácio, a palavra que Isaías libera é: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Nós podemos fazer muitas aplicações sobre essa casa, Ezequiel, que Deus estava falando que Ezequias precisava colocar em ordem. Mas levando em questão todo o contexto da história e a posição política que o rei Ezequias ocupava, Deus não estava falando para ele se ele estava brigado com a mulher dele e voltar a falar com a mulher dele. Deus não estava falando que se ele estava sendo um mau pai, ele precisava ser um pai maneirinho. Porque ou ele colocava a casa dele, a vida dele em família em ordem, ou ele morria.
A gente pode até fazer esse tipo de aplicação, mas historicamente não é isso que essa palavra está querendo dizer. Quando o Senhor disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Na realidade, o que Deus estava falando é: organiza o teu governo, organiza, aleluia, a tudo para sucessão, porque tu vai morrer e a obra não pode sofrer. Diz a Bíblia que como Ezequias estava doente, não tem como você, acometido de uma doença incurável, você não pensar na morte. De repente você recebeu um diagnóstico de câncer. Meu irmão, você vai orar, você vai lutar, vai guerrear pela vida e vai clamar pelo milagre. Quem está comigo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas dizer que em nenhum momento passa pela tua cabeça: ai Jesus, eu morri, é mentira. Porque passa. Então, na realidade, Ezequias sabia que ele poderia morrer. Então, quando o profeta chega para ele e diz: neguinho, acabou a brincadeira, tu vai morrer. Eu lembro que alguns anos atrás, bendito seja o Senhor, a Eliane teve um sonho comigo, há muitos anos atrás. Eu lembro até hoje, eu cheguei em um determinado lugar e ela estava no banheiro do quarto, bendito seja Deus, e eu acho que eu sentei na cama, não sei se ninguém vai lembrar, e eu sentei na cama e a gente começou a conversar, e ela falou: Henrique, eu tive um sonho contigo, louvado seja Deus. Ele não é muito ter sonho não, né? E a maneira assustada que ela me contou o sonho, bicho, que demônio tremou. Ela falou assim: eu tive um sonho contigo. Eu tem muitos anos isso. E qual foi o sonho? Eu tive um sonho que você estava indo para um lugar, não sei se era fazendo a obra, alguma coisa assim do gênero, e de repente chegava uma notícia. Eu lembro de mim, lembro do Robson, lembro da Marli, lembro do apóstolo Valme, ou seja, o cenário preparado. Eu via que você sofria um acidente de carro, era alguma coisa assim, né? Que você sofria um acidente de carro e você morria. Bendito seja Henrique, o sonho era muito real, eu fiquei assustado. Tanto que o sonho era tão real que eu já via o sepultamento, aquela doideira toda. E eu lembro até das palavras que eu falava: Deus, como assim tu deixou ele morrer? Eu nunca fui uma pessoa tão envolvida na obra. Não lembra que tu falou? Deus, uma pessoa que sempre amou a obra, como é que tu lembra ele assim? E ela falava que via Marli consolando ela, bendito seja Deus, pastor Valme liberando uma palavra. Meu irmão, quando eu ouvi aquele sonho, bendito seja Deus, meu irmão, bem fininho. Aí eu, meu irmão, quando eu ouvi aquele sonho, ela falou assim: o que você acha? Eu falei: eu não tenho nada para dizer. Louvado seja Deus. Eu não tenho nada para dizer, mas dentro do meu coração, meu irmão, eu estava temendo e tremendo. E eu lembro que naquele dia eu orei. Não que eu não ore, né, meu irmão? Naquele dia eu orei especificamente. Eu falei assim: Senhor, se tem alguma trama tramada contra a minha vida, uma cilada, Senhor, aleluia, corta o laço. Se eu preciso ficar mais vigilante na questão de trânsito, você não sou bem cuidadoso, mas enfim, você tem que dirigir por você e por outros. Senhor, me dá cautela, corta o laço do arraial. E Senhor, se está no roteiro eu ser levado, Senhor, agora não. Me dá mais um tempo aí, Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, quando a gente está diante de uma situação como essa, dizer que você vai levar na esportiva, meu irmão, não vai levar mesmo. E quando Isaías chega e libera a palavra para Ezequias, eu tento imaginar o coração de Ezequias angustiado e aflito. E o interessante é que Ezequias, ele reage diante dessa palavra. Nós sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Mas Ezequias, ele reage, ele chama a atenção do céu. Porque diz a Bíblia que ele começa a chorar. Ele chora compulsivamente. Segundo de Reis, capítulo 20, fala sobre essa história. Isaías, capítulo 38, diz a Bíblia que ele chora.
ele se derrama diante da presença do Senhor. E diz a Bíblia que as lágrimas de Ezequias chamam a atenção do céu. E antes que Isaías saísse do palácio, ele estava no pátio, que era um espaço que era dentro do palácio, mas era uma parte ao ar livre. Bendito seja Deus. E o Senhor diz para Isaías: volta lá, porque tem uma nova mensagem para você entregar para Ezequias. E Isaías chega diante de Ezequias e diz: olha, Deus mandou falar para você que Ele ouviu a tua oração. Aleluia, Jesus. E Deus mandou falar para você que Ele está te livrando dessa enfermidade que era para a morte. Ele vai te dar mais 15 anos de vida e Ele vai silenciar o teu maior inimigo que estava de pé sobre a tua vida. E diz a Bíblia que Ezequias olha para Isaías e pergunta, porque quando Isaías liberou a palavra, as chagas continuaram, o problema continuou. Aí Ezequias chega para Isaías e diz: como que eu vou saber que essa segunda palavra é verdadeira? Eu preciso de um sinal para saber que Deus está falando comigo. E Isaías disse: olha, daqui a 3 dias essa chaga vai desaparecer. Você vai pegar pasta de figo, vai passar sobre estas chagas e elas surtirão o efeito milagroso e você vai ser curado. Mas profeta, eu vou ficar nessa angústia. Deus manda falar para você que Ele vai atrasar o relógio 40 minutos. E Ele vai atrasar esse relógio hoje 40 minutos para que você saiba que Deus está falando com você. Você pode dar glória a Deus? Quando eu vejo a chuva não se abatendo sobre nós ontem, eu vejo Deus falando conosco. Da mesma maneira que Deus falou com Ezequias, dizendo: olha, eu vou fazer retroceder 10 graus do relógio de Acais, que significa eu vou atrasar esse relógio 40 minutos, para que você veja que eu tenho poder sobre o tempo. Eu posso acelerar, mas eu também posso parar o tempo, porque eu sou Deus que opera. E isso é muito real, porque no livro de Josué, capítulo 10, do 9 ao 11, fala sobre uma batalha que não era para Josué ter entrado. Ele acabou entrando nessa batalha porque ele atentou para a aparência. Às vezes, a gente olha para algumas pessoas e tem gente que tem cara de coitado. Bendito seja Deus. E a gente tem hábito de se deixar levar pela emoção. Bendito seja o Senhor. Mas quando a gente caminha na direção, a gente não atenta para o vitimismo. A gente atenta por aquilo que está atrás do discurso, por trás do discurso. Os gibeonitas, eles se vestiram de viajantes, eles se vestiram de homens simples, e eles chegaram diante de Josué e disseram: olha, nós queremos fazer uma aliança com você, porque a gente ouviu da tua fama, a gente ouviu o que Deus tem feito através da vida de vocês, e nós queremos se converter a essa fé que vocês professam. E o que Josué deveria fazer? Ir buscar o Senhor, chamar o sacerdote, chamar os anciãos, buscar conselho, para saber se de verdade era para ele aceitar os gibeonitas dentro do arraial dos israelitas, dos hebreus. E ele não buscou o Senhor, mas atentou pela aparência, e ele fez aliança com os gibeonitas. E os gibeonitas, meu irmão, eles eram inimigos do povo de Deus.
Eles haviam se aliançado com outros povos para guerrear contra as tribos, mas quando eles se deram conta que o Deus que operava sobre a liderança, através da liderança de Josué, era poderoso, ele rompe aliança com os povos que eles haviam se aliançado para guerrear contra Josué. Ele trai aquele povo e ele faz aliança com Josué. Quando o povo que ele traiu descobriram que eles haviam feito aliança com Josué, todos esses povos se reúnem para matar os gibeonitas. Só que um hebreu, quando ele fazia uma aliança, essa aliança não poderia ser uma aliança circunstancial. Quando um hebreu fazia uma aliança, essa aliança era uma aliança até a morte. Diga comigo, precisamos aprender com os hebreus. O que de verdade é aliança. Porque a gente tem muito hábito de fazer alianças por circunstâncias. Tá legal, eu faço aliança. Não tá legal, eu pulo fora do barco. E quando os povos se levantaram contra os gibeonitas, Josué entendeu que ele não poderia deixar os gibeonitas na mão, porque era da lei, fazia parte da lei. E diz a Bíblia que Josué entrou numa briga que não é dele. Se tem uma coisa que eu busco muito em Deus é: Senhor, abre meus olhos. Eu não quero entrar em briga que não é dele. Aleluia. Mas pastor, você é pastor, eu estou aqui para chorar com todo mundo, se alegrar com todo mundo, mas eu preciso me posicionar. E você também. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Josué fez, ou melhor, ele acabou entrando numa guerra que não era dele, e o povo eram exércitos muito mais poderosos. Em suma, estava certo que Josué perderia a batalha. Só que Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de graça. E Deus é um Deus que ouve a oração de um contrito e quebrantado de coração. Aleluia. Josué tinha metido os pés pelas mãos. Ele teve que pagar o preço. Mas Deus ouviu a oração dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está te vendo. Deus está te vendo. E quando Josué ora, porque ele está guerreando contra os inimigos, e ele percebe que ele vai perder a batalha. E estava chegando a noite. Então, como o exército de Josué era pequeno e os inimigos eram numerosos, qual era a preocupação de Josué? A noite vai cair. Essas nações vão nos engolir e todos nós vamos morrer. Aí Josué: Deus, eu sei que eu meti os pés pelas mãos e tu tens uma promessa conosco. Como assim? As 12 tribos serão dizimadas pelos inimigos. Deus, faz alguma coisa. Não deixa a noite vir. Porque se a noite cair, eles vão prevalecer sobre nós. E diz a Bíblia que a terra parou. A terra parou por 24 horas. Pastor, não foi o sol que parou? Meu irmão, eles não tinham ciência naquela época para entender, aleluia, que não era o sol que girava em torno, aleluia, da terra, mas sim a terra que girava em torno do sol. Então, na realidade, não foi o sol que parou, foi a terra que parou 24 horas. E você sabia que existem cientistas que pesquisam e buscam entender o porquê na cronologia da ciência, porque está faltando um dia na história de 40 minutos. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? A ciência busca entender por quê faltam 24 horas no tempo e 40 minutos. Eles não acreditam na Bíblia, mas nós acreditamos que aqui está a revelação. Deus parou um dia para dar livramento a Josué. Deus voltou no relógio 40 minutos para mostrar para Ezequias que Deus estava dando para ele uma nova oportunidade.
E renovo é uma nova estação. E Deus hoje está te dando uma nova oportunidade. Aleluia. Mas pastor, eu já vi gente orar para Deus não permitir que morra. E a pessoa acabou morrendo. A vontade de Deus é sempre soberana. Mas eu quis, meu irmão, buscar a fundo para entender, Magno, o que tinha na oração de Ezequias que chamou a atenção do céu. Qual era, aleluia, os temperos que tinha, Suzana, na oração de Ezequias, que verdadeiramente chamou a atenção do céu? Ué, pastor? A Bíblia não diz que Deus não está nem aí se a gente fala bonito ou se a gente fala feio. Deus, Ele está muito atento para a inteireza, para o que há no nosso coração. Louvado seja Deus. Mas as palavras, elas revelam a verdade do nosso coração. Você pode estar falando muito bonito, meu irmão, e de repente não tem nada de coerente na tua fala. E de repente você pode estar falando para muita gente o Léo não tendo nada a ver com o crente. E o Senhor, eu já peguei o que ele está falando. E eu recebi a oferta dele. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: você crê que o Senhor já recebeu a sua oferta? Aleluia! Eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de louvor, de adoração, de entrega. Será que a tua presença aqui é uma oferta? Ou será que a tua presença aqui hoje é só para bater cartão para eu te ver? Deus conhece a sua oferta. E se você veio me ofertar, meu irmão, o melhor dia para você me ofertar é no dia 24 de setembro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que você, aleluia, vem para me ofertar. Aleluia, glória a Deus, já marca na tua agenda. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu te convido a ofertar ao Senhor. Aleluia. Então oferte a tua alegria, oferte o teu entusiasmo. Pastor, está frio, mas celebre, glorifique, exulte, adore, porque o Pai está na casa. Eu estava ali fora, louvado seja Deus, no momento do louvor e recebendo. Eu acho muito legal, né? Vendo cada pessoa aqui na igreja se colocando na brecha e se levantando. E cada pessoa tem uma identidade. Os louvores que a Suzana curte não são os mesmos louvores que de repente a Michelle ou o Rafael curte. Não são os mesmos louvores que o Mateus ou que eu curto. Mas o Senhor recebe a nossa adoração. Porque é muito legal, né, meu irmão? Cada um imprimir a sua identidade, a sua característica e adorar a Deus a sua forma. Você pode exaltar o Senhor? E eu descobri 3 coisinhas aqui. Aleluia! Vamos para o versículo 16 de Isaías, capítulo 38. Amém? Lá na história do bonito do Ezequias. Eu descobri 3 coisas, 3 frases inseridas na oração de Ezequias, que eu falei assim: Deus, eu preciso desse tempero na minha oração. Aleluia! Eu preciso desse tempero. Versículo 16 diz assim: Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Então a primeira coisa que Ezequias deixa claro na oração é: Deus, eu quero ser curado para eu poder viver. Mas pastor, aleluia, eu não vejo nada de interessante nessa oração. Eu vejo, porque quando alguém diz: Deus me cura, porque eu quero viver, aleluia, eu vejo em Ezequias uma vontade muito grande, não de viver a vida de qualquer maneira, mas para viver a vida intensamente. Você sabia que tem gente que está vivo fisicamente, mas vive como se tivesse morto? É aquele tipo de pessoa que ele está comendo, ele está bebendo, ele está indo à festa, ele está trabalhando, ele está se arrumando, mas ele está morto. Eu gosto muito de uma frase de um pastor americano que ele já... Não, ele morreu. Dessa frase morreu não, eu matando o homem. Louvado seja Deus. Durante muito tempo uma ovelha minha pensou que essa frase era minha. Não que eu me fazia como se essa frase fosse minha, mas eu parafraseava ela muito.
E uma vez eu escrevi alguma coisa e coloquei o nome do autor, aí essa ovelha chegou para mim: pastor, o senhor já falou tanto essa frase que eu pensei que essa frase era sua. Não, mesmo, essa frase é minha não. Bendito seja Deus. E a frase é: tragédia pior que a morte é uma vida sem propósito. Meu irmão, viver por viver é uma tragédia. Então quando Ezequias diz: cura-me e faze-me viver, eu fico imaginando Ezequias dizendo: Senhor, eu tenho tantos projetos, Senhor, eu tenho te louvado, eu tenho entregue o meu melhor, Senhor, a sepultura não te louva, qual é o sentido da minha morte agora? E eu vejo nessa oração de Ezequias, Paulo bebendo dessa fonte, porque Paulo, em um determinado momento, disse para o Senhor: Senhor, eu sei que o morrer é lucro, mas Senhor, qual é o barato de eu morrer agora? Será que não é mais interessante eu viver, porque eu vivo por propósito? Quando tu me salvou, tu disse: eu seria apóstolo para os gentios e eu ganharia multidões, e eu tenho buscado viver intensamente. Então, Senhor, cura-me e eu quero viver. Eu quero dizer para você que Deus te convoca nessa noite a buscar a cura e a fazer você entender, ou melhor, buscar a cura e você mesmo entender que para você continuar vivendo, a sua vida precisa ter um tom, a sua vida precisa ter um colorido, a tua vida precisa ter um sentido. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós estamos às portas do mês de setembro e tem uma campanha aí, né, de saúde mental que diz que setembro é um setembro amarelo, porque o setembro é o mês que se faz propagandas e se luta contra o suicídio. E por que algumas pessoas decidem dar cabo da sua vida? Porque eles perceberam que a sua vida está tão adoecida, está tão sofrida, que não tem por que continuar vivendo. Mas pastor, todo mundo tem seus sofrimentos. O que Ezequias poderia fazer, já que eu estou agonizando com o pé na cova? Senhor, me prepare e me leva. Eu quero morrer, porque pelo menos se eu morrer, eu não vou estar gozando desse sofrimento. Mas você vê que Ezequias, ele estava dodói, mas mesmo assim, ele queria continuar vivendo. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu tive uma professora e ela foi uma fonte de inspiração para mim. E ela dizia muito, né, quando a gente reclamava da rotina de estágio, artigo, faz isso, faz aquilo, faz acolá, faz a doideira a quatro, e era uma perturbação. E a gente falava: professora, segura um pouquinho, está muito pesado. Aí ela sempre falava para a gente: a vida sempre vai colocar diante de vocês um limão. E vocês já repararam, louvado seja Deus, que limão é muito cítrico. Se cair uma gotícula, aleluia, de limão nos olhos, vai arder e você vai chorar o tempo todo. E ela falava muito para a gente isso: a vida sempre vai dar para vocês limões. Ou vocês vão ficar chorando, ou vocês vão fazer uma limonada. Então, quando nós olhamos para Ezequias, o que a gente percebe? Que dos limões que a vida deu para ele decidiu fazer uma limonada. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Outra coisa que eu descobri, aleluia, versículo 17, diz: este foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ou seja, o que eu vejo na oração de Ezequias? Senhor, abraça-me e perdoa os meus pecados. Na segunda parte da oração dele, ele diz:
abraça-me e perdoa os meus pecados. Ezequias diz: Senhor, toda essa doença amargurou a minha vida e eu estou me sentindo meio que desamparado. Senhor, me dá um abraço. Senhor, perdoa os meus pecados. Hoje eu quero dizer para você: sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Ah, mas Beltrano não me abraçou, Ciclano não me abraçou, Beltrano me virou as costas, mas hoje Deus te dá um abraço. Na Arábia colevarácia, Ezequias diz: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Olha que paradoxo. Eis que foi, Lohan, para a minha paz que tive muita amargura. Sabe o que Ezequias estava dizendo? Essa doença foi para me sarar. Essa doença foi para me salvar. Essa doença foi para me fazer crescer. Essa doença foi para estar mais próximo de Deus. Essa doença foi para eu perceber que 1 ano, 2 anos, 15 anos é muito importante. Para de desperdiçar os anos de vida que Deus tem te dado. Quinta-feira nós estávamos na reunião da aliança e o apóstolo Rômulo trouxe uma palavra muito tremenda sobre Jonatas. Eu até falei para ele: meu apóstolo, eu vou ler mais profundamente essa palavra, porque eu não lembro dela por riqueza de detalhes, e eu vou preparar um sermão em cima dessa palavra. E ele trouxe uma palavra e o tema é: saia do buraco. Você não é tatu. Diga uma pessoa que está do teu lado: saia do buraco, você não é tatu. Ô meu irmão, saia do buraco. Você não é tatu. Foi essa palavra, e ele estava lá. Aleluia. Às vezes a gente experimenta algumas rejeições, às vezes a gente passa por alguns momentos de dores, e a primeira direção que o diabo nos apresenta é o buraco. Só que o Senhor nos apresenta o crescimento. Renovo é crescimento. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. A gente pode pegar aqui inúmeros exemplos. Aleluia! Meu irmão, você precisa sair do buraco. Então Ezequias, na sua oração, primeiro ele diz: cura-me e me faz viver. Depois ele diz: Senhor, me abraça e perdoa os meus pecados. Pastor, então você está querendo dizer que Ezequias entendia que ele estava doente porque ele estava em pecado? Não, meu irmão. Ele estava doente porque fazia parte da vida ele passar por aquele processo. Mas como diz o salmista: Senhor, se eu não consigo perceber as minhas falhas, Senhor, expurga de mim os pecados que me são ocultos. Então quando Ezequias diz: Senhor, me abraça e perdoa os meus pecados, ele está dizendo: Senhor, tu sabes de verdade como eu me encontro. E se tem alguma coisa que não está legal dentro de mim, remove na autoridade do meu Deus. E por último, versículo 20. Versículo 20 diz: o Senhor veio. Gente, me dá água aqui, sabe? Aqui é um peregrino aqui. Não? Deus que é o poderoso, aleluia! Versículo 20 diz: o Senhor veio salvar-me. Por isso, olha aqui, meu irmão, pega esse Meneghel. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ou seja, sabe o que esse versículo 20 diz? Ele disse para o Senhor na oração: eu quero te louvar e te servir na tua casa. Senhor, eu quero viver porque eu quero te louvar. Eu quero viver porque eu quero te servir.
gente é muito pequeno. Senhor, eu quero viver, porque eu quero ver os netos dos meus netos. Senhor, eu quero ver meus sobrinhos crescer. Senhor, eu quero viver, porque eu quero, aleluia, receber aquele dinheiro alto. Bendito seja Deus. Meu irmão, a vida é muito maior que tudo isso. A vida é muito maior. Deus pode fazer com que você desfrute de tudo isso e um pouco mais. Então que você nessa noite entenda que assim como a doença de Ezequias, que era para a morte, essa doença se tornou uma doença para o seu próprio crescimento. Eu quero fazer você entender que você pode até não estar doente, mas alguma situação na vida pode estar se abatendo sobre você. E eu te convido nessa noite a virar teu rosto para a parede e a chorar na presença do Senhor. Para fechar, eu quero ler 2 de Crônicas, capítulo 32, e aqui eu fecho, meu príncipe e minha princesa. 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 24, aleluia, ao 26, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente. Então você estava com o pé na cova. E orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas olha o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Diga assim comigo: eu preciso entender que se eu não viver com propósitos, eu estou jogando fora o benefício da vida que Deus me deu. Amém. Isso é sério, irmão. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Lembra que ele estava com o pé na cova? Ezequiel. E ele orou e Deus deu para ele, aleluia, Silvane, mais 15 anos de vida. Mas aí Ezequias viveu o primeiro mês, o primeiro ano, o segundo ano, adorando ao Senhor. Mas de repente, ele deixou de lado aquele acontecimento, que ele estava com o pé na cova, quase indo a óbito. Ele esqueceu desse detalhe. E ele começou a sair do propósito. Ele começou, Joyce, a esquecer do benefício que o Senhor trouxe para a vida dele. Ou seja, ele estava sentenciando a sua morte. Mas o Espírito de Deus, que nos faz recobrar o juízo, fez com que Ezequias recobrasse o juízo. Aí ele: epa, estou saindo da posição. Deixa eu voltar para a posição novamente. Epa, estou saindo do propósito. Deixa eu voltar novamente. Irmãos, nós vivemos isso. Quer levar a raça? Às vezes a gente começa saindo. Ah, não, porque é por causa disso. Não, por causa daquilo. Aí daqui a pouco o Espírito: você não é tatu, sai do buraco. Aí você volta para a posição e Deus é louvado. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, porque tem que ter na tua vida essas pílulas. Tem que ter na tua vida e na minha vida esses temperos. Existe uma sentença. E a sentença é o diabo dizendo: eu vou acabar com você. Eu vou destruir tudo aquilo que você tem. Existe uma sentença. E diante de uma sentença do inferno, ou você fica chorando, vendo a coisa se desmoronar,
você afundando como se estivesse caindo numa areia movediça, ou você diz: Senhor, me cura, porque eu quero viver. Aleluia, Jesus. Senhor, me cura dessa revolta, me cura dessa amargura, me cura desse mau humor, me cura desse vitimismo, me cura, que levará-se dessa situação onde eu olho a minha volta e para mim está todo mundo me perseguindo, está todo mundo me odiando, está todo mundo querendo acabar comigo. Senhor, me cura dessa loucura, me cura desses equívocos, porque eu quero viver os teus propósitos. Nesse horário no meu lugar, meu irmão, Deus, eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver os teus propósitos, Senhor. Darabashuri querebras. Abre, irmão, da tua oração. Tem que haver também essa pílula. Senhor, eu estou me sentindo meio que desamparado. E eu sou meio orgulhoso. E eu tenho dificuldade para pedir ajuda. Senhor, me abraça. Senhor, me abraça. Perdoa os meus pecados. Mas eu quero te convidar nessa noite a sair desse lugar de orgulho. Eu quero te convidar nessa noite a sair desse lugar de orgulho. A Bíblia diz que quando Isaías profetizou para a vida de Ezequias, diz a Bíblia que Isaías ora por Ezequias. Quando a gente está com o coração aberto, Deus vai colocar alguém para ser instrumento de socorro na nossa vida. Vai ser um amigo, vai ser uma amiga, vai ser uma liderança. Tem que ter esse tempero na tua oração. Para de achar que você está totalmente certo. Para de achar que você está totalmente certa. E o último tempero: Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar. Eu quero pegar um instrumento, eu quero tocar. Eu quero te louvar todos os dias da minha vida na tua casa. Existem pessoas que só se aproximam do Evangelho quando está tudo dando errado na vida delas. Existem pessoas que só se aproximam de Deus, meu irmão, quando a chapa está quente, ou quando o circo está pegando fogo. Não, pastor, não sou assim não. Eu só me aproximo de Deus quando tudo está bem. São dois extremos. Em nome de Jesus, Deus não quer te dar o que você pede só por um capricho seu. Ele quer te dar o que você pede para isso virar testemunho e inspiração para a vida de outras pessoas. Antes de louvar, eu quero orar. Vamos no seu coração. Porque de repente não é você que está doente, é teu cônjuge, é teu filho, é alguém dentro da tua casa. Ou talvez quem está doente é alguém que está aí próximo de você. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, Tu acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. E o barato, Senhor, não é ele ter mais 15 anos de vida apenas. O barato é ele viver esses 15 anos de vida amados, com propósito, buscando entender que o Senhor não permitiu que ele descesse a sepultura simplesmente porque ele era bonitinho e o Senhor amava muito ele. Não.
Ele não desceu à sepultura porque a vida dele precisava ser instrumento de testemunho para nós hoje estarmos contando essa história. Para quem está amargurado, para quem está deprimido e para quem está vivo, mas está morto, porque não vive com propósitos. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, como Ezequias chorou a teus pés, nós estamos aqui hoje descendo os degraus da humilhação, Senhor, para te pedir, nos dá mais uma chance, nos dá mais uma oportunidade, renova-nos novamente, renova-nos novamente, por favor, Senhor, renova-nos novamente, que levarás como dar a graia, ele derebachuri que levaraio, ele debrasturi que levaraia, renova essa mulher, renova esse homem, renova esse jovem, renova esse desviado, renova esse não crente, atraia para a tua presença, Senhor. Nós queremos declarar que a nossa vida é preciosa. Aqueles que fazem parte da nossa vida são preciosos. E nós não queremos desperdiçar nenhuma oportunidade de termos relacionamentos saudáveis e de vivermos a vontade do Senhor para a nossa vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, contempla a minha oração e vê a minha sinceridade e acrescenta mais anos para que eu possa viver a vida com propósito. Você pode celebrar a Deus com suas palmas. Louva.